não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Agora, note uma coisa. Quando o seu ambiente familiar serve de mediador entre você e o ambiente espacial, ela aumenta a sua mobilidade no meio espacial. Te ensina novos caminhos e você vai, através da influência familiar, você vai se libertando da própria influência familiar e adquirindo um domínio maior do ambiente físico. Então esses dois ambientes não operam no mesmo sentido, eles operam em sentidos opostos. Está compreendendo? Quer dizer, o ambiente físico, ele te prende num certo lugar. Você está onde você está e você não tem ubiquidade. Não é isso? Bom, para você aprender a se deslocar ali, mudar de lugar, você precisa da mediação do ambiente familiar. Não é isso? Ora, mas para você absorver a influência e a ajuda do ambiente familiar, você precisa da língua. Ou seja, você precisa absorver algo que vem de um ambiente maior. Na medida em que você absorve a língua, absorve a linguagem, é capaz de se comunicar, você é capaz de manipular a influência familiar de diferentes maneiras. Vocês nunca viram um moleque discutindo com a mãe? Falam para danar, né? Eu acho isso aí um dos tormentos da existência. Né? Ver os filhos discutindo com a mãe. Eu sempre chego e mando todo mundo calar a boca. Chega! Daí acaba a discussão. Né? Mas você vê que a mãe quer que o sujeito faça uma coisa e ele quer que faça outra completamente diferente. Né? E ficam falando o dia inteiro. Muito bem. Isso quer dizer que a absorção de um ambiente um pouco maior que o ambiente sociocultural faz com que o peso do ambiente familiar diminua. Aumenta o número de alternativas. Está compreendendo? Porém, fala ambiente sociocultural. Que tamanho é esse ambiente? Até onde vai esse ambiente? Por exemplo, o aprendizado da linguagem. Se você aprendeu a falar apenas como as pessoas do seu bairro, então este ambiente agora é o limite do seu horizonte. Não é isso? Mas você é obrigado a parar ali? Não. Você pode ampliar o seu domínio da linguagem e aprender a falar de outras maneiras que não são usuais naquele lugar. E quando você aprende isto, você descobre outras alternativas que naquele lugar não existem. Estão entendendo? Então você vê que influência do ambiente. Você fala, olha, influência, é tudo determinado pela influência do ambiente. Eu digo, mas qual é o ambiente, meu filho? O ambiente é composto de várias influências superpostas, muitas delas autocontraditórias. Estão compreendendo? Se você dizer, mas tem a somatória, eu digo, mas na somatória pode dar zero. Está entendendo? Então,
O que interessa não é resolver essa questão idiota de determinar o livre-arbítrio. É saber onde eu estou realmente, quais são os fatores que determinam e limitam a minha conduta e quais os mesmos fatores que me abrem outras possibilidades. Ora, da onde vêm essas outras possibilidades? De uma liberdade metafísica, teórica que você carrega dentro de si? Não, vem do próprio ambiente. Não é isso? Por exemplo, eu me lembro, nesse mesmo lugar onde eu trabalhei no recenseamento escolar, numa cidadezinha pequena, miserável, tá certo? Onde a maior parte dos jovens de sexo masculino ia embora. Buscar outras oportunidades em outros lugares. Não é isso? Oportunidades que não existiam ali. Oportunidades que naquele lugar eram vividas apenas como carências ou impossibilidades. Mas que se o sujeito fosse para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ele teria outras chances. Então você tem um ambiente imediato e tem um ambiente mais remoto. Então ele usa uma possibilidade que ele enxerga no ambiente mais remoto para se libertar da influência limitante do ambiente mais imediato. Estão compreendendo? Agora, note bem, cada um desses círculos do ambiente exerce sobre você, por um lado, um poder e, por outro lado, uma autoridade. Isso aqui que é o poder, é uma imposição direta e, por assim dizer, muda. O primeiro poder, vamos dizer, é esse do ambiente espacial. Você está onde você está e não em outro lugar. Portanto, onde você está, só existe aquilo que existe onde você está. É isso? Isto é um poder. Agora, uma autoridade é uma coisa que não tem que ser obedecida tão diretamente, não se impõe tão diretamente. Ela representa para você um valor. Algo que você ou respeita, ou ama, ou admira, e que você quer de algum modo. Não é isso? Então, o ambiente mais imediato sempre representa um poder. E o ambiente mais longínquo, uma autoridade. Mediante o apelo à autoridade, você se livra do poder mais imediato. Está compreendendo? Autoridade implica também prestígio. Por exemplo, o garoto que sai da cidade pequena, pobre, miserável, para ir para a capital estudar e ganhar mais dinheiro. Essa ideia, a capital tem um prestígio e tem para ele uma autoridade. Está compreendendo? Ora, o conjunto dos símbolos de autoridade que você tem é a referência máxima que determina a sua conduta. Isso quer dizer, você não age para além do que as autoridades que existem na sua mente permitem. Não é isso? Agora, note bem. Para começar, o ambiente físico é um poder, mas a família é uma autoridade. Você confiando na sua mãe e no seu pai, você adquire um domínio maior sobre o território. Portanto, você se libertou do poder do território, confiando-se à autoridade do seu pai e da sua mãe. Mas eles, por sua vez, também são um fator limitante. Mas daí tem a escola, você aprende outras coisas na escola, aprende a televisão. Começou a ver televisão, você já adquiriu outra autoridade. Que pode, vamos dizer, te ensinar o contrário do que seu pai e sua mãe estão ensinando. Então eles passam a ser o poder, e agora a televisão é a autoridade, ou a escola é a autoridade, o ambiente social em torno é a autoridade, e assim por diante. Então, essa dialética de poder e autoridade permanece dentro de nós a vida inteira. E cada autoridade, com o tempo, se transforma num poder. E você precisa de uma autoridade mais alta para te libertar daquela antiga autoridade transformada apenas em poder. Então, vamos dizer que o poder é como se fosse uma autoridade esvaziada do seu valor e transformada em mero fato. Claro que eu estou usando a palavra poder e autoridade num sentido específico para essa aula. Não é um conceito geral de poder e autoridade. Estou usando apenas até como figura de linguagem. Não é uma coisa assim, não é um conceito exato. Mas para a explicação que eu estou dando, esses termos bastam. Né?
Então, o poder é uma limitação de fato que pesa sobre você. A autoridade é uma limitação aceita e autoimposta para se livrar de uma outra limitação que lhe parece pior no momento. Por exemplo, você está sem dinheiro. Isso é uma limitação. Tá certo? Quer dizer, a pobreza é um poder que se impõe a você. Limita a sua possibilidade. Então você arruma um emprego. No emprego você vai ter que fazer o que a empresa manda, o que o chefe manda. Então, você aceita esta autoridade para se livrar do poder da pobreza. Não é isso? Mas mais tarde você pode achar um outro emprego melhor. Então aquele primeiro emprego passa a se tornar um poder que se impõe a você, desde fora, e você se apoia numa outra autoridade para se livrar deste. Não é isso? Ora, a educação não consiste em outra coisa senão você buscar uma autoridade cada vez mais alta, que vá te livrando de todos os poderes que estão pesando sobre você no momento. O que limita as suas possibilidades de educação? Às vezes a sua falta de imaginação de poder conceber que para cima da autoridade na qual você confia no momento existe outra maior. Estão entendendo? Quando nós avaliamos no conjunto, assim, qual a possibilidade que as pessoas têm, vamos dizer, de superar o seu ambiente social, cultural imediato? Eu digo, depende, elas têm uma autoridade mais alta. Isso só se conquista através da educação. Tá certo? Porém, quanto de educação você quer? E qual educação você quer? Se você entende como educação aquilo que já está oferecido no próprio ambiente imediato, ela só vai te dar, esse ambiente imediato só vai te dar a educação necessária para você se virar dentro desse ambiente imediato. Está entendendo? Quer dizer que o processo de autoeducação depende de você usar um pouco de imaginação e conceber uma dimensão mais alta, mais alta, e mais alta, e mais alta, e mais alta. Até você chegar num limite do qual não dá para passar. Por exemplo, atualmente eu fico espantado, às vezes chego a ficar aterrorizado com isso quando eu leio opiniões de intelectuais, né, de professores, de escritores, etc., e vejo a quase impossibilidade que essas pessoas têm de subir acima da opinião dos seus pares, do seu grupo profissional, do seu grupo de referência. Eu digo, mas eles estudaram tanto, são PhDs, não sei o quê, e, por exemplo, eles acreditam que existe um negócio chamado comunidade científica. E tem terror de dizer alguma coisa que esta comunidade científica não aceite, porque tem terror de ser expostos ao ridículo, de ser boicotados nos seus empregos, etc., etc. Então, todo esse estudo serviu aqui para torná-los escravos. Porque se você falar comunidade científica, meu filho, você está se referindo à comunidade científica existente hoje? Não a comunidade científica, a comunidade dos sábios, tomada ao longo de toda a sua história. Então, vou dar o meu exemplo pessoal. Como é que funciona isso? Eu também tenho a minha comunidade científica, que são aquelas pessoas cuja opinião eu respeito e que eu tremeria nos alicerces, né, se eles desaprovassem totalmente o que eu estou fazendo. Não. A minha comunidade científica é constituída assim, de Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Leibniz, Schelling, esses caras. Eu, quando estou pensando em algum negócio, eu sempre pergunto, mas o que eles diriam? Eu comecei a fazer isso porque eu li uma vez no Santo Tomás de Aquino uma recomendação. Tem sempre diante de ti o olhar dos sábios. Eu falei, agora eu sei qual é a comunidade científica que a gente tem que obedecer.
Você pega os maiores dos maiores dos maiores e pergunta somente para eles. Não vai perguntar para o professor da USP. Não vai perguntar para... Não vai perguntar para Harvard. Por quê? Porque todas as comunidades científicas de hoje são apenas de hoje, são apenas um momento da história da opinião. Essa opinião já variou 1000 vezes ao longo dos tempos. Tá entendendo? Então por que eu devo tomar como dogma uma coisa que os caras estão apenas dizendo hoje e que amanhã eles podem mudar de ideia? Se eu quero me tornar um sujeito realmente um homem de cultura, um letrado, um intelectual, eu tenho de tomar como meu horizonte máximo o horizonte máximo da humanidade. Ou seja, os maiores sábios de todos os tempos. E é a esses que eu tenho de perguntar. Se você fizer isso, você vai notar em primeiro lugar o seguinte, que tomados como conjunto, esses grandes sábios têm um número muito menor de convicções do que qualquer comunidade social, comunidade acadêmica de hoje em dia. As comunidades acadêmicas estão cheias de crenças. Acredito nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso. E você discordou num pedacinho, eles já começam a achar que você está louco. Ou que você está com treta, ou que você recebeu um dinheiro para dizer aquilo. Tá certo? Agora, se você leva a mesma questão, fala, mas peraí. Vamos perguntar aqui para Leibniz, Platão, Aristóteles, reúne todos eles. Muito provavelmente o que eles vão te dizer, meu filho, eu não sei. Também não sei. Tenta, experimenta, vê se dá certo. Porque os pontos em que eles estão de acordo, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava uma tese meguística, quer dizer, o conjunto das teses positivas subscritas por toda a filosofia universal, são de natureza muito genérica. Não tem a solução para problemas concretos. Então, problemas concretos, os sábios provavelmente confessariam os seus limites, que são o quê? Os limites reais da inteligência humana. Quer dizer, os limites que Aristóteles não transpôs, Leibniz não transpôs, São Tomás de Aquino não transpôs, Schelling não transpôs, Edmundo Husserl não transpôs, Eric Wegener não transpôs. Bom, provavelmente são limites permanentes da inteligência humana. Nós não sabemos, eles não sabiam isso, eu também não sei, e amanhã vão continuar não sabendo. E se é assim, então a gente tem o direito de especular. É isso? Agora, como é que você faz para você se colocar sob a autoridade destes e se livrar da autoridade do meio intelectual atual, mesmo tomado nas suas expressões mais cultas? E a gente precisa muita coragem para isso. Por quê? Porque você só terá acesso a esta comunidade dos sábios através de um único instrumento que se chama leitura. Eles não podem estar fisicamente presentes. Eles não podem exercer sobre você, contra ou a favor de você, nem pressão social de tipo nenhum. Eles não podem te dar um emprego ou tomar um emprego. Eles não podem aumentar seu salário nem diminuí-lo. Eles não podem te olhar feio. Não podem fazer uma piadinha a seu respeito. Tá certo? Não podem te dar uma propina. Não podem fazer nada. Eles só podem dizer sim ou não. E era justamente esta galeria de sábios que Santo Tomás de Aquino sugeria que nós colocássemos diante de nós como nossos juízes permanentes. Se você não é capaz de fazer isso, então você não tem educação nenhuma. Você tem apenas o adestramento para o meio social onde você está. Quando você se submete a esta autoridade, de fato você é capaz de se sobrepor a qualquer meio social ou cultural. Porque você, não porque você escapou, você está não é a liberdade metafísica. Não. Você apenas entrou dentro de um ambiente cultural universal. É o máximo ambiente mental que nós podemos conceber. Fora dali se entra no sobre-humano. São os anjos. Eu não pergunto mais para Aristóteles porque eu conversei com o arcanjo Gabriel. Isso pode acontecer também. Mas deixa isso para um pouco depois.
Se vier o arcanjo Gabriel e disser para você, olha, é assim, 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 assim. Daí você não vai dizer, mas Aristóteles disse que não sei o quê. Daí não dá, meu filho. Você está entendendo? Porque aí você está jogando um nome, tá certo, de prestígio contra a estrutura da realidade. Quando você chega, vamos dizer, nesta medida máxima da referência humana, que são os sábios, aí pela primeira vez você entende um negócio que se chama realidade. Né? Realidade é um ponto onde você não são mais ideias que estão falando, é a própria realidade que está falando. Né? E fala com uma autoridade divina, porque tudo que é da realidade foi Deus que fez. As ideias não, foi tudo nós que fizemos. Inclusive as ideias de Aristóteles, de Platão, de São Tomé de Aquino. E quando você entra já numa esfera, vamos dizer, de autoridade profética, aí já não se trata mais de uma ideia, de uma opinião, de uma doutrina. O verbo, a palavra profeta vem do verbo grego profero, quer dizer mandar acontecer, fazer, produzir. Então, essa é a característica do verbo divino. O verbo divino não faz teoria, ele manda acontecer. Então, quer dizer, é a própria realidade que está te falando. Claro, isso é uma dimensão maravilhosa. E ali, vamos dizer, acaba a dúvida. Não tem mais dúvida. Porque a própria realidade falou, acabou. Não há mais nada o que dizer. Tá certo? Quando Nossa Senhora La Salette disse, olha, vai chover animais, e começa a chover animais no dia seguinte, fala, cala minha boca, não tem o que dizer. Não choveu sapo outro dia no Japão? Aqui nos Estados Unidos choveu vaca, gente, lá no século XIX. Então, são fatos que a gente acumula, e que a gente vê, esses fatos foram anunciados por uma autoridade profética, que aconteceu. Então, eu falo, bom, aí eu entendi onde é que termina o mundo da especulação humana e onde começa o mundo da realidade. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.